Olá, concurseiros de plantão, aqui quem vos fala é o professor Gabriel Pacheco, povo lindo da minha vida, sejam todos os senhores, todas as senhoras também, né? Muito bem-vindos às minhas aulas aqui, certo, gente, de Microsoft 365, certo? Onde nós vamos literalmente destrinchar esse conteúdo, belezinha, bacana, que sempre está sendo cobrada em provas de concursos públicos, conteúdo que inclusive aqui no Mapas e Cards está 100% atualizado, tá ok? E que eu, professor Gabriel Pacheco, tô tendo a honra aqui de trabalhar com vocês nas respectivas aulas aqui nossas, beleza? Antes da gente começar aqui a nossa aula, é claro, lembre-se, né, gente, estamos aqui no Mapas e Cards, né? Esse slogan aqui eu sou fã pra caramba, estudo logo passo, ok? E quem tá falando com vocês aqui é professor Gabriel Pacheco, né? É o professor Gabriel Pacheco, né não, gente? Que sou eu aqui. Tô convidando aqui todos vocês, inclusive, para poderem me seguir no Instagram, beleza? @professor.gabrielpacheco. Sigam também o Mapas e Cards, gente, aqui embaixo, ó, tá vendo? @mapas e cards. E, gente, vamos trabalhar aqui, afinal de contas, com o que é o nosso Microsoft 365, o que é, afinal de contas, o Word, o que é o Excel, o que é o PowerPoint, quais são as principais características que nós temos, as peculiaridades ali, né, gente, evidentes que a gente acaba tendo ali, que são cobradas, afinal de contas, em provas de concursos públicos, e vamos sair daqui, afinal de contas, o quê? Sabendo efetivamente o que você precisa saber para poder detonar na tua prova, para poder gabaritar o respectivo conteúdo na tua prova. Beleza, então, joia. Primeiramente, vamos trabalhar aqui com a característica um pouco mais histórica, trabalhar aqui com a característica bem importante para você poder compreender como que nós pegamos e chegamos atualmente naquilo que é considerado, certo? O líder de mercado em relação às suítes de escritório que nós temos, que é o Microsoft 365. Beleza, então, vamos lá. Galera, lá na década de 80, década de 90, ok? O pessoal ali da Microsoft, né, a equipe ali de desenvolvedores ali da Microsoft, começaram a detectar que as pessoas não tinham simplesmente aquela necessidade, né? Ah, eu quero só usar o computador, digitar um textinho básico e por aí vai, não é? O que aconteceu naquele momento? Ainda na época em que as pessoas utilizavam o sistema operacional focado 100% em prompt de comando, que era o nosso queridíssimo DOS, o pessoal já detectou que os usuários precisavam fazer coisas a mais. Como, por exemplo, os usuários precisavam digitar textos. Joia? Como, por exemplo, os usuários precisavam fazer algumas planilhas. Ok? Com a evolução do tempo, então, a gente chega em um momento em que nós já tínhamos, então, o DOS 6.22, tínhamos também o nosso Windows 3.11. Ok? Coisas ali muito específicas, por quê? Porque foi a última versão que nós tivemos do Windows para usuário doméstico, certo? Que foi uma versão do Windows em que ele não era um sistema operacional. Ele era único e exclusivamente o quê? Ele era único e exclusivamente um aplicativo que você tinha que emulava, então, de forma gráfica, o funcionamento do DOS. Beleza? Joia. Já na época do Windows 3.11, a Microsoft então reparou, cara, vamos lançar um pacote legal aqui de aplicativos. Lançam então já naquela época o Office. Office que inclusive foi incorporado já, né, para poder trabalhar, funcionar com licença paga desde sempre, ok? No Windows 95. Office que inclusive acabou evoluindo consideravelmente como uma suíte de escritório, ou seja, literalmente como uma suíte de aplicativos, suíte de programas a serem utilizados, a serem trabalhados em escritórios, tá ok? Mas que naquele momento era trabalhado com características bem básicas, né? Nós tínhamos então o Office, como por exemplo o Office 97, né? A galera vai lembrar aí muito das antigas, né? O Office 7, vai para Checo, não lembro não, né? Não era nem vivo nessa época. Tem gente que está estudando atualmente aqui que literalmente não era nem vivo na época. Mas, gente, eu já trabalhava na área de informática e de tecnologia da informação. Belezinha? O Office 7, o Office 97, anterior a ele, ok? Só que nesse momento, quando você pegava o Office ele tinha características básicas. Tinha ali um aplicativo, que era um aplicativo que trabalhava especificamente com o processamento de textos, joia, que é o nosso Word. Tinha um aplicativo que trabalhava especificamente com processamento de planilhas e tabelas, que é o nosso atual Excel. Um aplicativo que trabalhava com processamento de apresentações, o PowerPoint, ok? O Access e o Outlook.
o Access como um sistema gerenciador de banco de dados e o Outlook ali especificamente sendo então trabalhado como o nosso aplicativo ali, né, de correio eletrônico. Beleza? As coisas começaram a evoluir muito. O pessoal começou a exigir gigantescamente, então ali da Microsoft, das respectivas fabricantes, que nós temos aí de suítes de escritório, um retorno um pouco mais abrasivo, um retorno um pouco mais, vamos colocar assim, focado e direcionado naquilo que realmente atenderia suas necessidades. Então o que a gente começou a ter? Vocês começaram a ter então a necessidade inicial de termos o quê? Videoconferências. Começamos a ter o que também? A necessidade de termos o armazenamento de dados em nuvem, em cloud computing. Tá ok? E nesse momento, então, a Microsoft começou literalmente então a incorporar essas características, começou a incorporar essas funcionalidades ao Office, ok? E chegamos no que nós temos atualmente, no nosso Microsoft 365. Microsoft 365 que é composto não somente mais pelo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, mas sim, inclusive, como por exemplo, pelo Microsoft Teams. Teams, que inclusive, né, gente, é uma plataforma que a gente tem de integração entre equipes e que a galera fica ali, né, subestimando, achando que o Teams é pura e simplesmente para poder fazer reunião. Uma das funcionalidades que tu tens do Teams é fazer reuniões. Uma das funcionalidades que tu tens do teu Teams é fazer reuniões. Porque atualmente o Teams, para vocês terem noção, ok? Ele faz o quê? Uma integração completa entre equipes, disponibilizando inclusive funcionalidades muito legais, muito bacanas, em que você integra o Word, faz com que inclusive você utilize o processamento de um texto no Word, quando você estiver trabalhando ali, né, conectado online, o teu colega de equipe também faça a mesma coisa, a outra colega, entendeu? 10 pessoas ao mesmo tempo consigam, como por exemplo, trabalhar ali em cima do mesmo documento. Esse é o poder do Teams que você tem atualmente. Entenderam como? Onde você consegue, inclusive, gente, só para vocês terem noção, fechar equipes pré-fundamentadas, estruturadas de forma muito bacana mesmo, para poderem, afinal de contas, o quê? Ter o melhor retorno possível de um trabalho em equipe. Tá ok? Onde você tem workspaces específicos, né? Locais de trabalho específicos ali a serem executados. Agregar, inclusive, gente, uma plataforma muito legal no teu Microsoft 365, já faz parte da licença atual para você ter noção, o teu OneDrive. O OneDrive que é o que, afinal de contas? O OneDrive que é justamente uma estrutura que nós temos de IaaS, ok? Ou seja, o que? Infraestrutura como serviço, que colabora gigantescamente para o uso do SaaS, que é o software como serviço. Por quê? Porque o OneDrive possui a capacidade ali de você, inclusive, acessar seus documentos de onde você estiver, fazer um backup completo na nuvem, sem dor na cabeça, sem muita mazela, sem muito desespero. Entenderam como? Fora isso, foram agregando outros aplicativos, certo? Outros aplicativos como o próprio OneNote, para vocês terem noção. Belezinha? Assim surge, então, atualmente, o que a gente tem, que é o nosso líder de mercado em relação às suítes de escritório. Nos dias atuais, chamado, inclusive, de Microsoft 365, não mais de Office, tá joia? E que pode variar, e dependendo do computador que você estiver utilizando, entre o uso do Office dentro dele, 2019, 2021, 2023, para vocês terem noção, né? Vai depender ali da característica de atualização que você for trabalhar. Aí a pessoa já pega e pira o cabeção. Mas Pacheco, me conta uma coisa. Seu lindo da vida do aluno, ok? A Microsoft tem o Microsoft 365 é o único tipo de suíte de escritório que nós temos? Não, de forma alguma. Você tem alguns concorrentes, ok? Você tem como, por exemplo, o Google Workspace. Google Workspace, que é inclusive da Google, e que trabalha ali com você, sem problema algum, ok? Com todas essas características. Possui um processamento um processador de textos, possui ali, afinal de contas, um processador de planilhas eletrônicas, possui ali também um processador de apresentações. A constar, processador de textos que a gente tem da Google, é chamado de documentos. Processador de planilhas, que é trabalhado ali na Google, adivinha o nome dele? Planilhas. Você vai fazer nome, que nome original, né, Pacheco? Incrível, né? A criatividade pessoal da Google. Processador que nós temos ali de apresentações da Google. Ah, você só tem uma chance para acertar. Apresentações. Entenderam como? Ah, que massa, né? A estrutura que a gente tem ali, então, de unificação.
de equipes. Aí você trabalha com o próprio Workspace, que é a própria licença ali que a Google disponibiliza, onde suas reuniões você acaba fazendo no Meets. Entendeu como? Não, Pacheco, que legal, bacana, né? Então tem essa relação? Tem. Tem uma relação com, por exemplo, com o próprio LibreOffice também. LibreOffice que é também uma suíte de escritórios aí que nós temos, tá ok? Que inclusive, né, veio decorrente do próprio BR Office anteriormente, basicamente historicamente, né? Isso a gente vai destrinchar no decorrer de aulas que nós tivemos aí sobre LibreOffice, ok? Mas a ideia é que você pense no seguinte, na época nós tínhamos o BR Office. O pessoal que tinha então a licença do BR Office, que era detentor ali do BR Office, eles brigaram. Então a galera seguiu com uma linha do BR Office e veio o LibreOffice. BR Office em um certo momento parou de ser trabalhado, parou de ser evoluído. Literalmente, tá bom, gente? Parou de ser trabalhado, parou de ser evoluído. E eles fizeram o quê? Eles seguiram evoluindo efetivamente somente o LibreOffice. Então no LibreOffice temos também essa pegada, ele tem uma suíte de escritórios. O LibreOffice é também uma suíte de escritórios, onde nós temos também então uma compatibilidade direta, joia? Com os aplicativos que nós temos por aqui dentro do próprio Microsoft 365, com certeza, lá no LibreOffice, o nosso processador de textos é chamado de quê? Writer. O nosso processador de planilhas eletrônicas é chamado de quê? Calc. O nosso processador que nós temos aí, inclusive, de apresentações é chamado de quê? De Impress. E assim por diante. Isso é importante você já saber de agora, porque são questões muito cobradas já em provas, tá? Eles ficam literalmente fazendo esse bate-volta, bate-volta, bate-volta entre aí os respectivos concorrentes. E aí a gente para pensar, mas pô, Pacheco, LibreOffice de graça, ok? E aqui a gente tem o Microsoft 365 que é pago. Por que, afinal de contas, eu vou pagar algum tipo de licença do gênero? Bicho, primeiro ponto, né? Se você paga a licença de alguma coisa, você tem direito de uso a um suporte, né? Então é isso que você tem que começar a pensar, né? Em utilizar uma versão ou outra, utilizar um pacote de escritório ou outro. Por quê? Se você não tem o suporte, você está numa empresa, uma organização, sei lá, 1000 funcionários, 5 funcionários, 10 funcionários, e você precisa, por exemplo, nos dias atuais, de um suporte específico, como por exemplo no teu documentos, o máximo que você pode constar, documentos não, desculpa, Writer, do LibreOffice, o máximo que você pode contar com a galera ali é com a própria comunidade de usuários, tá? Você não tem um suporte direto ali da LibreOffice. Em compensação, se você falar da Microsoft, aí você tem um suporte da Microsoft, tem um fórum de dúvidas também, entendeu? Tem um blog que a galera discute um monte de coisa lá dentro, beleza? E a galera pega, pô, entendi, bacana. Agora, Pachecão, como que afinal de contas, seu lindo da vida dos alunos, o Microsoft 365 é comercializado? O Microsoft 365, nos dias atuais, é comercializado em relação a duas linhas, tudo bem? De produtos que você pode ter. Você tem uma linha de produto, que é uma linha de produto doméstico. Gente, por incrível que pareça, eles cobram isso em prova, tá joia? Uma linha de produtos, aí que é trabalhada então com uma linha de produto doméstico, em que você vai ter aqui, né, 3 licenças básicas, tá joia? Se você pegar aqui da direita para a esquerda, da direita é a licença mais básica possível, aqui ó, mais básica, que você acaba tendo. E se você pegar na esquerda aqui, é a licença mais completa que você acaba tendo. Mas é aquele esquema, né? A mais básica, a mais completa, com característica de quê? De um usuário doméstico. Joia? Tu pode ter aqui teu Office Student, tá joia? Office Student aí, também chamado de Office Home and Student. Você vai trabalhar com o que aqui nesse exato momento na Microsoft? Gente, com o básico do básico. O mínimo que você precisa, que vai ser o quê? O Word. Pode ver esse sinalzinho do Word, decora que ele é o Word, tá? Por incrível que pareça, tem questão que cobra isso. Você tem o Excel. Tá vendo aí? Você tem também o que? O teu PowerPoint. Beleza? São literalmente ali o que? As aplicações básicas, os aplicativos básicos, que você acaba tendo aí para poder trabalhar. Com o quê? Pô, tô estudando, sou estudante, tô ali tendo que fazer ali alguns documentos específicos, tá? E tudo mais. Tu tens, afinal de contas, de onde tirar esses documentos, você tem como, afinal de contas, fazer teus documentos. Tá bom? É uma compra única, somente para um computador. Joia? Você vai trabalhar com o quê? Suporte da Microsoft incluído pelos primeiros 60 dias sem custo adicional e compatível com Windows 11, 10, macOS para uso não comercial e funciona com Microsoft Teams.
Aquele esquema, eu tenho uma licença do Teams. Não é que você tem uma licença do Teams. Mas, por exemplo, você tiver que trabalhar ali com acesso ali, né? A galera que está trabalhando contigo, vocês estão num trabalho, vocês estão fazendo aí um recurso da faculdade, né? Aí um TCC, alguma coisa do gênero, ok? Ou então no segundo grau ele está fazendo algum tipo de trabalho. Você consegue, se uma das licenças forem válidas do Teams, inclusive ali fazer reuniões de 2, 3, 4, 10 horas. O outro que você vai ter aí um pouco mais completo é o nosso Microsoft 365 Personal, né? Como assim o Personal, né? Personal por quê? Porque ele é uma licença específica somente pessoal, é somente para você. Tanto que ele é para uma pessoa, pode instalá-lo entre 5 dispositivos ao mesmo tempo. Ah, é porque entre 5 dispositivos? Aí vai que você está utilizando ele no teu trabalho, está utilizando ele no teu computador e no teu tablet, entendeu? Tanto que ele tem versões, tá, para instalação em tablet, celular também, sem problema algum. Você pega, instala, faz o que você tiver que fazer. Um ponto aqui que você já começa a ter de vantagem, né? Você vai ter o que então? 1 terabyte de armazenamento na nuvem. Esse armazenamento aqui, inclusive, é feito dentro do OneDrive, que eu falei para vocês, né? Que é o nosso aplicativo em nuvem que nós teremos para podermos trabalhar aí na Microsoft, né? Com armazenamento de dados na nuvem. Aplicativos com recursos premium e acesso offline, ou seja, nesse caso você já consegue utilizar, inclusive, né? Via web. Então, basicamente, você está falando do quê? Se você vai trabalhar via web, você consegue sem problema algum trabalhar aqui nesse respectivo momento com acesso no teu navegador, sem precisar instalar o software no teu computador. Oxi, pode fazer isso? Pode fazer sem problema algum. E vem cá, e quando a gente fala do Office Home, o Student, aí você não pode. Você vai ter que instalar no teu computador. Entenderam como é que funciona? Beleza, então. Segurança do dispositivo e dos dados é e-mail seguro, sem anúncios. Beleza? E você tem o Microsoft 365 Family. Então, se você tiver uma família grande e tal, tem a galera em casa que vai utilizar, você vai ter aqui, então, uma possibilidade de trabalhar com o teu Microsoft para licença de 1 a 6 pessoas, entre 5 dispositivos ao mesmo tempo, né, aí funcionando, afinal de contas, cada uma das licenças. Você tem até 6 terabytes de armazenamento em nuvem seguro, sendo que esses 6 terabytes eles são divididos, tá, entre as 6 contas totais que você acaba tendo, né, compartilhando ali dentro do teu Microsoft Family, sem problema algum. Aplicativos com recursos premium, acesso offline. Então você já trabalha aqui também com a possibilidade de estar executando suas atividades aí offline, né? Então você pode trabalhar tanto offline quanto online. Então aquele esquema, você pode trabalhar conectado ou então com ele instalado no teu computador offline. Segurança do dispositivo, dos dados, né? E-mail seguro sem os seus anúncios. Beleza, então. Ué, Pacheco, beleza. Mas vem cá, Pachecão, eu quero trabalhar, afinal de contas, aqui. Gente, rapidão aqui na básica. Eu falei que ela era trabalhada, instalado, né? Na verdade, a restrição dela é diferente, tá? Você não pode instalar localmente, você tem que usar sempre conectado, tá bom? Só poder deixar claro aí na hora que eu falei que as palavras offline com online aqui, só poder deixar claro. Mas a galera pega e vai de lá e fala, né? Pacheco, cara, eu literalmente quero trabalhar, certo? Com algo mais completo. Trabalho numa organização, trabalho numa empresa, e a minha empresa exige ali que tenha ali uma assinatura do Microsoft 365 completa para eu poder trabalhar. Exige, beleza então. Se ela exige, aí o esquema do personal já não vai funcionar para você. Licença doméstica, né? Então você vai ter que ter uma licença empresarial. Tanto que você vai ver que aqui embaixo, a quantidade de aplicativos que você acaba tendo para essa licença empresarial é muito maior. Muito maior mesmo. Beleza? Como que funciona então, né? Primeiro ponto que você vai ter é começar ali com o teu app para pequenos e médios negócios, né? Sempre com assinatura anual, né? Inclusive aqui, ó, se você for pegar teu Family também é assinatura anual, teu Personal também é assinatura anual, tá? Somente o Office Home Student que você paga somente uma taxa ali. Pronto, acabou e morreu Mara Pereira, vamos embora. Ah, Pacheco, como é que eu provo que eu sou estudante? Ué, encaminha a documentação como estudante para análise da Microsoft, eles vão te falar, ó, tu pode comprar ou não. É assim que funciona. Beleza? Então vamos lá. Você tem então teu Microsoft específico aqui, que é o Microsoft App para pequenos e médios negócios. Joia? Nesse para pequenos e médios negócios, exclui chat, reunião e chamada. Ou seja, você não tem. E você tem as versões para área de trabalho. Área de trabalho, ou seja, você vai instalar sem problema algum o Word,
Excel, deixa eu dar um zoom aqui legal. Aqui, ó. Você vai ter então, né, a possibilidade de trabalhar com Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 1 terabyte de armazenamento na nuvem por usuário. Belezinha? Segurança padrão, né? Quando você fala pequenos e médios negócios, é o quê? Pô, você está falando do MEI aí. O MEI que pode ter um funcionário. O cara não vale a pena ele comprar uma versão mais cara. Entendeu como? Então ele trabalha com o quê? Ele vai trabalhar com um pequeno e médio negócio. E dali em diante, quando você começa a ter ele, pô, tô com uma empresa ali que está movimentando um pouquinho mais, né? Fora um pequeno e médio negócio, né? Então você começa a trabalhar com a licença do Basic. A licença do Basic, certo? Essas características, inclusive, que eu estou apresentando aqui, gente, já foram foco de questões, tá? Então pode ficar ligado, pode ficar atento. O teu Basic, você vai ter o que então? Os preços já incluem todos os impostos, patá e tudo mais. E dali em diante você vai ter o quê? Versão web e móvel do Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Como assim Word, Excel, PowerPoint, Outlook, web e móvel? É porque você não consegue licenciar ele para o teu desktop, para o teu computador, tá? Você vai utilizar ou no teu navegador ou no teu celular. Muito doido isso, né? Mas acontece. Vamos lá então. Chat com chamada e duração para 300 participantes, reunião para 300 participantes. Então você já consegue fazer uma reuniãozinha básica aqui, vinculada ao Teams, inclusive, com 300 participantes ao mesmo tempo. Isso já é considerável, né? Então, se quer fazer um treinamento, quer fazer um webinário, uma conferência, alguma coisa, você vai ter isso. 1 terabyte de armazenamento na nuvem por usuário. E-mailzinho empresarial. Gerenciamento de compromissos com clientes, segurança padrão. Suporte por telefone ou pela web a qualquer momento, beleza? Tanto que aqui você vai ter o quê? Serviços em nuvem seguros. Você tem o Teams, o OneDrive, SharePoint, o Exchange, bacana. Somente para aplicativos móveis e web, então, você vai ter o Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Quero começar a utilizar instalado no meu computador, Pacheco. Aí você já vai ter que trabalhar, então, com versões, como, por exemplo, a nossa versão Standard, tá? A Standard tem o quê? Tudo que tem no Basic, além de termos as versões para a área de trabalho do Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Como assim para de trabalho? Para o teu desktop. Então agora você já consegue instalar esses respectivos aplicativos no teu computador. Então, pô, você tá em trânsito, né? Tá dentro do avião. Pô, cara, tô desconectado, né? Tive que botar o computador ali no modo avião. O que você vai fazer? Você tá no avião, você tá ali conectado, você tem que pegar e trabalhar, afinal de contas, com o quê? Um aplicativo instalado no teu computador, porque não vai funcionar aberto somente no teu navegador, se você estiver desconectado. Então ele tem que estar instalado no teu computador. Beleza, então? Onde você vai ter, então, o quê? Vamos lá, então. Mais algumas características que você acaba tendo dele aqui. Olha lá. Webinários fáceis, né, de hospedar, inclusive. Ferramenta de relatório e registro dos participantes, para você poder acompanhar e aí quem está participando, o que a galera está fazendo. Consegue salvar, inclusive, as conversas em chats, né, que você acaba tendo ali nas reuniões, nos webinários ali que foram acontecendo. Ferramenta para criar layout profissional e documentos personalizados. Aplicativos de desktop que a gente acaba tendo, olha que legal. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint e Exchange. Publisher e Access, né? Somente para o PC ali, inclusive, né? Assim como o Publisher também, né? Que te ajuda bastante, né? O Access é um SGBD, é um sistema gerenciador de banco de dados. Pode não ser o mais moderno de todos, mas, gente, quando você precisa ali, ele te atende tranquilamente. E o Publisher ali para você fazer estruturações e publicações de conteúdos no formato Pub, né? Para poder trabalhar com, por exemplo, com divulgação de livros e conteúdos online. E o SharePoint para quê? Pô, o SharePoint para você poder publicar teu portal corporativo da tua organização. Se forem te perguntar, belezinha? Ah, Pacheco, parece que serve danado do SharePoint. E eu sempre pensei, Pacheco, que SharePoint era um concorrente do OneDrive. Deixa de ser louco, né? Ambos trabalham com essa característica de computação em nuvem, mas o OneDrive, ele é o quê? IaaS, infraestrutura como serviço, uma infraestrutura de armazenamento. E o teu SharePoint? O teu SharePoint é para você poder desenvolver portais corporativos, colaborativos, né? E por aí vai. Muito bacana, né? Página da tua organização e por aí vai. Beleza? E dali em diante nós temos a nossa última versão, reforçando essas características das versões já foram cobradas em provas trocentas e 25 vezes, que é o Microsoft 365 Business Premium. Joia? Tem tudo que você tem na Standard, além do que? Segurança avançada, controle de dados e acesso, proteção contra ameaças cibernéticas, inclusive, né? Tanto que aí você entra, inclusive, com o seu Intunes, proteção de informações do Azure. Caramba, Pacheco, aqui você já trabalha com o Azure, inclusive.
Tem aquele esquema todo que a gente tem, inclusive para podermos trabalhar, não é? Com ciência de dados, essa parada toda, perfeitamente. Essas são as licenças que você tem aí de uso, né, do teu Microsoft 365. Mas aí, Pachecão, beleza. Peguei agora, comprei, decidi na minha organização qual é a plataforma que eu vou utilizar. Nem plataforma, mas qual licença, afinal de contas, que eu vou utilizar, qual licença com a qual eu vou trabalhar. O que eu preciso fazer agora? Agora você precisa literalmente aprender, então, a utilizar, joia, o teu Microsoft 365. E eu particularmente gosto muito, muito mesmo, de começar o Microsoft 365 trabalhando com Word. Cara, mais cedo ou mais tarde você sempre vai ter que abrir o Word, mais cedo ou mais tarde você sempre vai ter que digitar um texto, vai ter que editar um texto, vai ter que criar um documento, vai ter que escrever um ofício, um memorando, entendeu? E tudo começa literalmente aqui no Word, ok? Agora, antes da gente começar, é muito importante você sempre levar em consideração que cada um desses aplicativos que nós temos, que é ali componente, certo, do nosso Microsoft 365, que é nessa suíte de escritórios, ele vai trabalhar então com a característica de estarmos o quê? De termos componentes que são gerenciados, de termos componentes que são então trabalhados em certos momentos, ok? Quando você fala do Word, qual é o tipo de componente que você tem que é trabalhado aqui dentro? O tipo de componente natural que você tem que é trabalhado então aqui dentro do teu Word é o componente do tipo texto, tá joia? Sendo que esse componente ou objeto natural do Word é o texto, bacana? Esse componente ou objeto pode ser uma letra, pode ser um caractere, pode ser uma palavra, pode ser um parágrafo, pode ser um texto inteiro. Mas sempre com aquela característica. O que é que compõe naturalmente, o que é que compõe originalmente, ok? Um documento do Word. Um documento do Word, um arquivo do teu Word, ele é composto naturalmente, então, pelo quê? Ele é composto naturalmente por objetos textuais. Isso é muito importante justamente para você já entender que quando você pede, como por exemplo, algo que vai estar na tua guia inserir ou no teu menu inserir, o que vai acontecer naquele momento? Quando você pede inserir, você está inserindo componentes que não são componentes naturalmente de um documento textual. Entendeu? Como uma caixa de texto. Não é naturalmente de um documento textual. Uma caixa de texto é algo que fica suspenso. Uma imagem. Uma imagem não é um texto, uma tabela. Uma tabela não é naturalmente um texto, é uma tabela. Entenderam como é que funciona? Fica bem legal já para a gente poder começar a pensar como as coisas funcionam aqui, beleza? Outra característica que nós temos também do nosso Word. O nosso Word, como Word mesmo, okay? A extensão de documento que ele acaba trabalhando é a docx. Essas são as extensões nativas que nós trabalhamos com o Word. Mas aí vem aquele questionamento, né, da banca. Poxa, eu posso, afinal de contas, Pacheco, ter, certo, no meu documento Word, um RTF sendo aberto, um TXT sendo aberto, que a gente estudou lá em Windows nessas extensões. Posso ter, afinal de contas, um documento do Writer, que é o que? O Writer? O Writer é o nosso processador de textos que nós temos do LibreOffice, também sendo aberto, também sendo considerado e trabalhado aqui dentro do meu Word. Podemos, só não é nativo. Tudo bem? Então existe, na verdade, o quê? Aquele documento que é nativo, doc e docx. Lembrando, quando você fala de doc, foi até o Office 2007. 2007 em diante, entro com o docx, justamente com essa característica de nós temos uma peculiaridade da segurança adicional, né? Uma peculiaridade ali da segurança, né? Sendo mais primordial ali por a própria extensão que a gente tem do arquivo, que é um arquivo XML nesse exato momento. Tá ok? Mas existe sim uma compatibilidade, um intercâmbio de extensões a ser trabalhado entre esses aplicativos. Tanto que, por exemplo, o LibreOffice, lá dentro do teu Writer, o Writer do LibreOffice abre o documento do Word. Oxe, abre sem problema algum. Agora, né, com certeza aquele esquema, pô, Pacheco, eu tenho uma certa perda, afinal de contas, posso perder alguma configuração mínima? Bicho, aí por conta dos próprios fabricantes acaba, né, que um tipo de configuração ali que é mais avançada, um tipo de característica mais avançada, pode, afinal de contas, ser perdido sim, né, sem problema algum. Vamos lá, olha aqui na tela então. Então vamos lá, tu pegou ali, abriu o teu Word, né, clique duplo no ícone do Word, clique duplo, afinal de contas, ali nele, inclusive no tua barra de pesquisa, entendeu? Ou então no teu menu iniciar do teu Windows, seja 10, seja 11. O que você vai ter na tua frente? Na tua frente, você vai ter justamente uma janela dessa aqui, ó. Uma janela dessa aqui que então vai ser dividida, assim como qualquer janela que nós temos no nosso Windows, em que? Barra de títulos,
né, que nós temos lá em cima. Nesse caso aqui, inclusive, nossa barra de títulos do Word vai apresentar o nome ali do documento que a gente tem atualmente, ali que está aberto, ok? Vai apresentar ali uma barra também de pesquisa, vai apresentar seus ícones de controle aqui no canto, ok? Vai apresentar inclusive teu nome de usuário ali, ó, se você tiver com uma licença válida, né? Se você estiver com teu Word, teu Office, na verdade, né? Teu Microsoft 365, licenciado em uso do teu computador. Beleza, então? Nesse exato momento você vai ter também aqui, como qualquer janela que nós temos, então no nosso Windows, o quê? Uma barra de menus, que atualmente é considerada também como que uma barra de guias de ferramentas, ok? Você vai ter aqui também grupos de ferramentas, então toda vez que fala grupo, tá aqui ó, grupo fonte, tá vendo? Grupo parágrafo, ok? Que você pode ter aí sendo trabalhado, nesse caso aqui, eles compõem então a nossa guia ou o nosso menu página inicial. Você vai ter aqui também a área de trabalho do teu Word, que é aqui basicamente onde fica teu texto, onde você vai configurar, onde você vai trabalhar com seus objetos e componentes, que são objetos e componentes textuais nativamente, mas que você pode inserir objetos que não são objetos que compõem nativamente um texto, ok? Você tem embaixo a sua barra de status da sua janela, e aqui onde você consegue trabalhar na visualização, aqui no canto direito inferior, onde você consegue trabalhar com a visualização em relação a zoom e o tipo de exibição que você acaba tendo ali do teu conteúdo. Beleza? Bacana. Pacheco, quero acessar, afinal de contas, algumas dessas guias, alguns desses menus. Então aqui já fica a primeira lista de teclas de atalho que nós vamos ter. Ok? Se você quiser acessar o menu arquivo, você vai ter que digitar a tecla Alt mais A. Alt mais A te leva para arquivo. Olha o Azinho aparecendo aqui, tá vendo? Uai, mas se eu pressionar só Alt, pressiona aí no teu Word aberto. Apareceu, não foi? Pacheco, que massa. Pacheco, inclusive, qual a melhor forma que eu tenho de estudar isso aqui? Cara, vamos colocar assim, o meu desejo é que todos tivessem o Word instalado, mas eu sei que diversos dos senhores não possuem o teu Word instalado, né? Então, se tiver instalado, de acordo com o que eu vou fazendo, você vai executando. Se não tiver instalado, aí a gente vai ter que encarar, não é? O aprendizado de vocês aqui com nível de descrição, telas que eu vou mostrar, que eu trouxe muita tela aqui no material, inclusive, pode ficar tranquilo, que você vai conseguir desenrolar o assunto. Ok? Quero trabalhar com o menu página inicial, Alt C, inserir, Alt T, desenhar, Alt JI, design, Alt D, layout, Alt Q, referência, Alt S, correspondência, Alt N, revisão, Alt V, exibir, Alt K e ajuda, Alt cedilha. Bacana? Pacheco, isso muda, afinal de contas, em relação ao Word no desktop, para o Word que está trabalhando online? Sim, muda sim, muda consideravelmente, tá ok? Você tem que ficar ligado, tem que ficar atento em relação a isso. Só que é claro, né, quando você for chegar na bateria de questões, existem coisas que a gente vai ter que trabalhar com o quê? O que é questão referente àquilo que é online, o que é questão daquilo que é o próprio desktop. Beleza? Galerinha, introdução ao Microsoft 365 e ao Word finalizado aqui com os senhores. Eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço, até já, hein?